Olá, meu nome é Cláudia e seu vlog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje estarei indicando 5 livros de ficção histórica para vocês. Então, vamos começar? E eu vou começar esse vídeo indicando O Louco do Czar. E aqui a gente vai acompanhar um pouquinho da história da Estônia, tudo isso acompanhado pelo olhar do cunhado do Timothy von Bock. O Timothy ele foi um grande amigo do czar Alexandre I, porém eles acabaram tendo uma treta bem feia e o Timothy foi preso. Então é um livro que vai ter um viés político bastante interessante. Eu gostei muito de conhecer a história da Estônia. Já que nós estamos falando de uma ficção histórica, por que não falar um pouquinho do nosso país, não é mesmo? E para isso eu escolhi a trilogia Casa das Sete Mulheres, da Letícia. E essa trilogia é composta por A Casa das Sete Mulheres, Um Farol no Pampas e Travessia. Quem acompanhou a minissérie da Rede Globo, então tem uma noção mais ou menos do que acontece em A Casa das Sete Mulheres. E aqui nesse livro ela vai acompanhar então a história dos 10 anos de guerra pelos olhares das mulheres da família do Bento Gonçalves. Como elas ficaram sabendo de todo o horror da guerra. E eu achei bastante interessante. E eu só posso dizer que eu amei a minissérie. E na minissérie vai ter uma pincelada desses outros dois livros. E aqui a autora vai aprofundar um pouquinho mais do que aconteceu com a família do Bento Gonçalves pós-Revolução Farroupilha, inclusive passando pela Guerra do Paraguai. Já em Travessia, a história é focada em Giuseppe e Anita. A gente tem um pouquinho da história deles depois da Guerra dos Farrapos. Então aqui a autora vai abordar inclusive a ida deles para o Uruguai e Itália. Nos 3 livros a gente tem um toque sobrenatural misturado com esses eventos. E apesar de ter um toque sobrenatural e ser romanceado, os livros trazem uma pesquisa histórica muito bem feita, dando uma baita aula de história. Quero indicar também breve história de 7 assassinatos, e aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história de independência da Jamaica. Só que não se fie muito nesse título, porque de breve essa história não tem nada, e muito menos só 7 assassinatos. O pano de fundo dessa história é um show beneficente que o Bob Marley vai fazer em prol da independência da Jamaica. O próprio Bob Marley, ele é um personagem desse livro, então ele vai aparecer. Eu achei fantástico conhecer um pouquinho dessa história, da luta pela independência da Jamaica. Esse não é um livro que eu considero fácil de se ler. O autor ele vai se utilizar de várias formas narrativas, mas mesmo assim foi uma leitura que valeu muito a pena. Um dos meus preferidos dessa lista é O Violoncelista de Sarajevo. O autor ele se baseia num fato que aconteceu durante o cerco a Sarajevo. Uma bomba explode próximo a uma padaria, matando 22 pessoas que estavam ali na fila para comprar alimento. E um violoncelista que mora próximo a essa padaria acaba se propondo fazer um concerto no mesmo horário em que a bomba explodiu, durante 22 dias, em homenagem às vítimas. E ele vai criar um pano de fundo em cima dessa história, com vários pontos de vista, desde pessoas tentando interromper esses concertos, que acaba despertando um sentimento de empatia na população, e do ponto de vista de pessoas que estão tentando proteger esse violoncelista para que ele consiga cumprir o seu cronograma, e também da população que está em meio a esse caos da guerra, tentando sobreviver a cada dia. Então é um livro assim que eu recomendo muito. E para finalizar essa lista eu quero indicar as peças históricas de Shakespeare, em especial Ricardo III, que foi uma leitura bastante recente, e eu simplesmente amei esse período conturbado da história da Inglaterra, pelo olhar de Shakespeare, que é um poeta assim maravilhoso, magnífico, que dispensa apresentações. Então é isso, essas são as minhas 5 indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!